capítulo 4. É uma passagem muito conhecida de todos nós, até cantamos sobre ela, e Deus quer falar conosco nessa noite. Então, João capítulo 4. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, eu vou ler aqui para você, e você pode acompanhar pelo telão também. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 4. Eu estou lendo a versão King James, então talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Capítulo 4, verso 3. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, lhe era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes que eu te dê de beber uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou a mulher: Senhor, tu tens como que pegar água? Tu não tens como que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seu rebanho? Jesus afirmou-lhes: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de águas jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui outra vez. Feche seus olhos um momento. Pai, nós vamos meditar na tua palavra, e nós pedimos para que nossa mente, nosso coração, o nosso entendimento esteja aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração de acordo com a tua vontade, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir, e que essa palavra possa produzir em nós exatamente aquilo que ela foi designada, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Jesus, ele sempre estava em movimento. Se você for ler os evangelhos, e principalmente o evangelho de Marcos, vai nos apresentar um Jesus dinâmico, um Jesus que está constantemente andando de um lado para o outro. Ora ele estava na sinagoga, ora ele estava na Judéia, na Galiléia. Nós lemos aqui em Tiro, em Sidom, cidades daquela época. Jesus estava indo com um barco de um lado para o outro, estava falando com multidões, multiplicando pães e peixes, alimentando a multidão. As pessoas se aproximavam de Jesus a fim de serem curadas. E ele sempre estava em movimento. Ele sempre estava se locomovendo de um lugar para o outro. E a primeira coisa que eu quero dizer para nós nessa noite é que se nós também estamos em Jesus, nós também precisamos nos movimentar. Jesus não nos chamou para estar estáticos, para ficar estáticos, paralisados em um só lugar. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, isso nos colocará em movimento. Porque não tem como nós conhecermos a Jesus e não ser movidos por Ele. Não tem como nós conhecermos a Jesus e passarmos e não olharmos para as pessoas de uma forma diferente. Não tem como nós conhecermos a Jesus e continuar vivendo da mesma forma, indiferentes. Não tem como, meus queridos, ter um contato com Jesus e isso não mudar as nossas histórias. Nós vemos aqui os homens multiplicando as suas células, né? E nós sabemos o trabalho que é, como é dificultoso, como é desafiador você liderar uma célula, você pensar na reunião, você fazer o estudo, preparar a escala, arrumar a casa. É muito desafiador. Mas nenhum de nós faríamos coisa alguma, a não ser que fôssemos movidos pelo Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser de acordo com aquilo que Cristo colocou em nossos corações.
se nós nos movemos, se nós nos reunimos nas células, se nós nos reunimos aqui nos cultos, se nós nos reunimos no dia a dia, se nós nos discipulamos uns aos outros, é porque tivemos um encontro com Cristo e este encontro com Cristo mudou a nossa história, mudou a nossa mentalidade, nos colocou em movimento. Uma das características de alguém que teve o encontro com Jesus é o movimento que ela produz. Porque todos nós, quer queira, quer não, estamos produzindo algum tipo de movimento. Seja apatia, seja comodismo, seja intriga, seja fofoca, seja o que for, nós estaremos produzindo alguma reação em cadeia. Na sua comunidade, na sua família, na sua célula, no seu círculo de amigos, você estará, intencionalmente ou não, produzindo algum movimento. Seja a sua opinião, seja o seu modo de pensar, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, nós nos tornamos parecidos com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que estão vivendo junto com a gente. E da mesma forma, quando nós encontramos a Jesus, quando temos uma revelação de quem Ele é, a partir daquele momento, nossos movimentos, aquilo que produzimos a partir de nós, deve também glorificar e revelar quem Cristo é. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, as nossas atitudes elas são transformadas, a nossa fala é transformada, a nossa forma de agir é transformada. Nós passamos a ter agora um modelo a ser seguido, que não se trata de um homem comum, não se trata de alguém que não tenha nada para nos acrescentar, mas se trata daquele que foi o exemplo de todas as coisas. A palavra vai nos mostrar um Jesus dinâmico, um Jesus que se movia por compaixão, um Jesus que olhava para a necessidade do aflito, do necessitado. Um Jesus que se movia até mesmo no sábado para curar uma filha de Abraão. Afinal de contas, não podia ignorar o fato daquela mulher estar doente e ele não fazer alguma coisa. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos tornamos, ou pelo menos devemos nos tornar, parecidos com Ele. Salmo 113, ele vai nos dizer que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então, se nós adoramos a um Deus falso, se nós adoramos a um Deus que tem boca, mas não fala, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não enxergam, nos tornaremos como esse Deus. Agora, se nós adoramos a um Deus ativo, vivo, verdadeiro, a um Deus que se move, a um Deus que trabalha, a palavra vai nos dizer que o nosso Deus trabalha até hoje. Sabia que Deus ele inaugurou um período de trabalho, um período de expediente, depois que criou o homem? Isaías ele vai dizer que desde a antiguidade não se viu nem jamais se ouviu de um Deus igual ao nosso. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas eu gosto muito da ênfase que Isaías dá quando ele escreve dizendo que desde a antiguidade. O nosso Deus ele é pré-existente, ele existe desde sempre. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Mas Isaías não diz desde a pré-existência ou desde a eternidade. Não, porque o nosso Deus, ele passou a trabalhar no momento em que ele criou o homem. Quando Deus criou o homem no jardim, a partir de então, Deus trabalha ao nosso favor. Deus está se movendo ao favor da sua criação. Nós vemos a revelação progressiva de Deus na natureza, nós vemos a revelação progressiva de Deus no nosso dia a dia, e isso é Deus trabalhando para se revelar a nós. Se Deus está em movimento, se Deus está trabalhando, não acredite ou não se iluda pensando que Ele não espera o mesmo de nós. Achando que Deus não espera que nós estejamos apáticos, parados, sem fazer coisa alguma. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e achamos tão dinâmico, não é? O louvor está acontecendo, a pregação está acontecendo, a multiplicação está acontecendo, tem alguém cuidando dos nossos carros, tem alguém cuidando dos nossos filhos, tem alguém cuidando da transmissão, da comunicação e está tudo ok. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque alguém decidiu estar em movimento. Porque alguém decidiu estar num momento de culto como esse, servindo para que as coisas acontecessem. Alguém decidiu abrir a porta de sua casa, ser um anfitrião. Alguém decidiu ser o líder de uma célula, fazer parte do núcleo. Alguém decidiu se envolver naquilo que Jesus está fazendo. Jesus espera de nós movimento. Jesus espera que você se mova. Jesus não quer e não espera que nós estejamos paralisados em uma cadeira, sentados confortavelmente.
Eu já falei aqui algumas vezes em outras pregações que um dos objetos que não fazia parte do tabernáculo que Deus ordenou a Moisés construir era a cadeira. Não existia cadeira no tabernáculo. Quando Eli está pesado e gordo e cai da cadeira e quebra o pescoço, ele está sentado à porta do tabernáculo, mas aquela cadeira não deveria estar ali. Ele não deveria estar sentado confortavelmente na porta do tabernáculo, mas ele deveria estar em movimento. E todo aquele que está aí se enchendo, recebendo, Deus, eu quero mais conhecimento, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, mas não se move. Cuidado para não cair da cadeira e quebrar o seu pescoço. Porque afinal de contas, Deus nos dá algo para que estejamos em movimento. Jesus estava mais uma vez se movimentando, ele iria sair da Judéia e ir para a Galiléia. Mas nós lemos aqui no versículo 3 e 4 que era necessário passar por Samaria. Na verdade, a necessidade de passar por Samaria era algo espiritual e não algo geográfico. Os judeus e os samaritanos não se dão, brigaram desde sempre. Porque o samaritano, ele era o judeu, mas que se casou com povos estranhos, que miscigenou a raça judia. Então eles eram tidos como impuros, como indignos. Por isso os judeus não se comunicavam, não se relacionavam com os samaritanos. Os judeus costumavam chamar os samaritanos de cão, de cachorro, porque para eles não tinha valor algum. Eles eram indesejados. Quando Jesus, nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 3 e 4, que era necessário passar por Samaria, e eu falo que essa necessidade não era geográfica, mas sim espiritual, porque todo judeu cortava a volta de Samaria. Entre a Judéia e a Galiléia estava Samaria. E se eles fizessem esse trajeto, indo para a Galiléia, passando pelo meio de Samaria, a viagem duraria 3 dias. Mas como o judeu não fazia esse percurso para não ter que cumprimentar ou trombar com um samaritano, então ele fazia a viagem mais longa, ele passava por fora de Samaria, pelas montanhas que estavam ao redor de Samaria, e a viagem que levaria 3 dias, agora levariam 6 dias de viagem. 6 dias caminhando, simplesmente para não passar por um lugar indesejado. Simplesmente para não ter contato com alguém que ele despreze. Jesus, por sua vez, agora ele vai para Galiléia, mas ele faz questão de passar pelo meio de Samaria. Jesus também tem uma obra para operar em nossas vidas. Jesus também tem algo para operar em nossos casamentos. Jesus tem algo para operar na sua vida sentimental, profissional, no seu ministério. Jesus tem algo para fazer na sua vida, mas não espere que Jesus irá cortar a volta dos problemas que você tem. Não espere que Jesus passe de largo. Ignore as suas falhas de caráter, ignore os seus problemas no casamento, ignore as suas circunstâncias, as suas adversidades. Jesus, ele não passou de largo, ele não passou por fora de Samaria, mas bem pelo contrário, na sua caminhada ele fez questão de passar exatamente pelo meio daquela situação. Jesus tem um projeto para todos nós. Jesus tem um projeto para a sua casa, meu querido, um projeto para o seu casamento, mas ele irá passar pelas situações difíceis. Tem aquele problema no casamento que a gente não quer falar. Tem aquela situação que a gente sempre espera que vai se resolver sozinho, então eu não preciso me comunicar, eu não preciso falar, porque afinal de contas daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ela é transformada, daqui a pouco passa um momento de ira e então tudo vai ficar bem, só que mais cedo ou mais tarde a bomba vai estourar. E quando isso acontecer pode ser tarde demais. E o casamento acabou, houve a separação, houve o divórcio, porque faltou resolver problemas que estão no meio do caminho. Jesus quer nos usar. Jesus tem projetos para nós, mas ele não fará isso enquanto nós não resolvermos os nossos problemas. Jesus, ele não ignora as nossas falhas. Jesus não ignora as coisas que precisam ser mudadas. Jesus, ele vai de encontro exatamente aquela área que precisa ser mudada. Sabe o que é interessante? Que quando eles davam essa volta por Samaria, eles tinham que preparar a viagem para 6 dias. Então eles tinham que levar comida para 6 dias, roupa, bebida, tudo para 6 dias. Eles se preparavam para aquela viagem mais longa. Mas a palavra vai nos contar, até mesmo na parábola do samaritano, do bom samaritano, que havia saqueadores que eram estrategistas, já estavam preparados para abordar e saquear as pessoas que faziam a viagem mais longa.
Sabe o que nós podemos aprender aqui, meus queridos? Que todos aqueles problemas que nós não resolvemos e cortamos volta deles, o inimigo usa para nos saquear. O problema que você não resolve com o seu marido e está aí entalado na garganta, o inimigo usa para tirar a tua paz. O problema com o seu filho, com seus relacionamentos, com a sua vida emocional, profissional, sentimental, e você não resolve, o inimigo se utiliza disso para roubar a sua paz. A parábola do samaritano, do bom samaritano, nos conta que um homem foi abordado por um desses salteadores, foi espancado, quase morreu, foi deixado para morrer à beira do caminho, mas o bom samaritano o recolhe, coloca-o na hospedaria, paga a sua hospedagem, coloca azeite e vinho sobre as suas feridas. Jesus não quer que você seja saqueado pelo inimigo. Jesus não quer que o seu casamento seja destruído pelo inimigo. Quantas discussões bobas, infundadas, que seriam resolvidas com uma conversa, que seria resolvido com uma maturidade. Porque tem gente que casou, mas acha que está brincando de casinha. Tem gente que está no casamento e acha que é a mesma coisa de estar no jardim de infância. É hora de amadurecer. Alguns problemas e algumas situações, circunstâncias, nós vamos resolver com oração, jejum, o discipulado, a célula, mas outras serão resolvidas com mudança de atitude, com o abandono de determinadas situações, de determinadas atitudes que nós temos. Nós temos que resolver os problemas que estão no meio do caminho. Não adianta você estar com um elefante na sala da sua casa, chegar na igreja, cantar, tocar, pregar, rodar na unção, chorar, falar em línguas, se você não resolver o problema lá. Salteadores irão roubar a sua alegria quando você chegar em casa. Não adianta estar na igreja, cantando, pregando há 20, 30 anos e não falando com fulano ou beltrano. Ah, mas foi ela que começou, mas quem é o maduro? Ah, mas foi ele que me provocou, mas quem é o convertido? Ah, mas foi ele que começou, não importa. Se você tem entendimento e sabedoria, e deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite você não é mais ignorante. Se você tem esse entendimento, é hora de você se posicionar e resolver os problemas que estão no meio do caminho. Não tente pular as fases. Jesus não vai permitir que você chegue no próximo nível antes que você resolva os problemas do passado. A palavra vai nos dizer que o nosso Deus, ele não constrói coisas novas em alicerces antigos. Não espere que Deus coloque um vinho novo em um odre velho. Deus não vai colocar um remendo novo em roupa velha, porque vai perder o remendo e a roupa. Nós precisamos, meus queridos, entender que para nós fluirmos naquilo que Jesus tem para nós, precisamos resolver os problemas que estão no meio do caminho. E o divórcio não é uma solução. Para o crente não existe. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós procuramos um psicólogo, um terapeuta, se for necessário. Nós fazemos o que for necessário para que cheguemos até o final juntos. Porque nosso Deus não é um Deus de brincadeira. E quando nós assumimos um compromisso, quando nós assumimos um compromisso no casamento, no relacionamento, nós precisamos honrar aquilo que fizemos diante do Senhor. Problemas que estão no meio do caminho, Jesus ele vai confrontar cada um deles. Aquela mulher, ela é samaritana, Jesus está passando por Samaria. Ele decidiu passar por Samaria intencionalmente. Naquele dia, ao meio-dia, ele está sentado em um poço que Jacó construiu e deu aos seus filhos. E ao meio-dia, uma mulher vai tirar água no poço. Essa mulher, ela está fora da sua cultura, fora daquilo que é tradicional da época, porque as mulheres, elas iam tirar água no poço no primeiro horário da manhã, quando não está tão calor assim. Mas ela está indo ao poço ao meio-dia por um motivo. Ela está indo ao poço sozinha e ao meio-dia buscar água para a sua casa, porque ela está fugindo de um problema. Perceba que fugir de problemas nos colocarão em circunstâncias difíceis. Nos colocarão em situações que nós não vamos gostar, que não serão produtivas para nós. Ela está indo ao poço ao meio-dia tirar água, porque ela tem um problema que ela não gosta de compartilhar, que ela não quer ou ela não sabe como resolver, que ela está tentando fugir de alguma forma. É aquele problema que todo mundo sabe, mas ninguém comenta.
porque todo mundo sabia da situação daquela mulher. Essa mulher que está indo ao poço ao meio-dia tirar água naquele dia, ela estava com um problema seríssimo. Ela chega ao poço, ela encontra com Jesus, Jesus lhe pede para que lhe dê água, e então há todo o discurso que nós comentamos aqui, mas se você continuar a leitura, ela fala: Jesus, dá-me de beber desta água eterna que vai jorrar no meu interior. E Jesus diz para ela: então vá à sua casa e traga o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus repreende aquela mulher e diz: você falou bem, você não tem marido porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu marido. A mulher estava no 6º casamento. Tem gente que acha que trocar resolve. Ah, não deu certo com ela, vou casar com outra. Se você não mudar, você só trocou de casa, só trocou de sobrenome. Porque às vezes o problema não é a casa, nem o cônjuge, mas é você mesmo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Às vezes o problema é nós, gente. Vou trocar de igreja, porque o pastor não me ama, o meu líder não me ama, não cuida de mim, os irmãos não me cumprimentam na porta, os irmãos não me visitam. Meus queridos, se visita fosse garantia de alguma coisa, Adão não tinha pecado. Deus descia toda a tarde falar com Adão. O que aconteceu? Foi comer o fruto. Nós precisamos amadurecer, gente. É hora de mudar o discurso. É hora de tirar o vitimismo do nosso coração. Aquela mulher, ela ia ao meio-dia para ignorar a sociedade, para ignorar os seus pecados, para fugir do comentário alheio. Talvez as mulheres da cidade falassem: essa daí não deixa chegar perto do teu marido não, que ela vai roubar teu marido, já está no 6º, quem está no 6º para o 7º vai piscar os olhos. Porque as pessoas falam. Tem coisas que nós queremos esconder, mas as pessoas falam. As pessoas estão falando por trás, a gente só está fugindo da situação. Mas ela estava vestida de um vitimismo que a colocava em um lugar de preferir estar ao meio-dia buscando água do que confrontar e mudar as suas atitudes. Pessoas que estão vestidas com vitimismo, dificilmente, a menos que elas queiram, vão experimentar algo novo. Ah, mas é porque, você sabe, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém me incentiva, ninguém ora por mim, ninguém faz nada por mim. Enquanto você estiver vestido com esse vitimismo, dificilmente você vai receber algo novo na sua vida. Aquela mulher, ela chega no poço e quando Jesus toca nessa ferida, ela fala: você é um profeta. Jesus, ele sabe exatamente aonde tocar para nos tirar do lugar de vitimismo. Jesus, ele sabe exatamente aonde nos apertar para nos tirar do lugar aonde nós estamos tão limitados. Sabe, nós temos uma visão, alguns de nós têm uma visão apaixonada de Jesus, né? Que Jesus, nossa, nós cantamos lindo, lindo, lindo és. E a gente vê um Jesus, né, todo lindinho, cheiroso, perfumado, amoroso. Oh, Jesus. Jesus. Alguns veem Jesus até coreano. Oh, Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é cuidado, ele é paz, ele é alívio. Mas Jesus também, ele é retidão. Jesus também é justiça. Jesus também é juízo. Quando Jesus está pregando e as suas palavras são duras demais, e os discípulos ficam: Jesus, diminui a pílula, está muito pesado, está muito forte essa tua pregação. Não fala assim que a multidão vai tudo embora, Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles assim, para os discípulos: por que vocês também não vão atrás deles? Por que vocês também não vão embora? Se está muito pesado para vocês, estou traduzindo. Se está muito pesado para vocês, saibam que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Sabe o que Jesus está falando aos seus discípulos? Eu não dou garantia nenhuma para vocês de que vocês vão ter um travesseiro para dormir. Gente, servir a Jesus não é brincadeira. Caminhar com Jesus não é um conto de fadas. Não é uma utopia. Jesus não é o gênio da lâmpada. Que eu digo, eu determino em nome de Jesus. Você não determina nem para o seu cachorro.
E quer determinar Jesus para Deus. Eu não determino a minha esposa. Se eu falar, Michele, eu determino, eu corro o risco de levar uma pedala Robinho. A tua esposa, você determina alguma coisa? E quem somos nós para determinar algo para Deus? E se Deus não der? E se Deus não fizer? E se Deus não prosperar? E se Deus não trazer de volta? E aí? E agora, José? Sabe, nós precisamos entender que Jesus, ele não vai passar a mão em nossos pecados. Ele não vai passar a mão nas nossas falhas, nos nossos erros. E ele também não tem obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa para nós. Nós cantamos aqui um louvor, né, que a gente gosta bastante, um louvor muito lindo. Mas que é lindo de cantar, difícil de viver. Nós cantamos aqui, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lindo de cantar. Mas e se Jesus não fizer? Aquela mulher, ela chega no poço, ela encontra Jesus, ela é confrontada com o seu pecado, ela é confrontada com a sua realidade, com a sua vida promíscua, agora já no 6º casamento. E é legal que ela chega naquela fonte para pegar água. Ela vai saciar a sua necessidade. Mas ao chegar naquela fonte, naquele poço, a palavra que sai da boca de Jesus é o quê? Dá-me. Entregue alguma coisa. Dá-me de beber. Nós temos uma cultura aqui no Ocidente que não condiz com a cultura que a Bíblia nos ensina. Nós temos a cultura de vir ao culto para receber alguma coisa. Eu vou ao culto para receber, para buscar uma palavra. Eu vou ao culto porque o meu casamento está quebrado. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, eu preciso do sobrenatural de Deus. Então eu vou à igreja para receber alguma coisa. Mas dentro da cultura bíblica, do que nós aprendemos com o que Deus deixou como mandamento e ordem para o seu povo, não é essa a mentalidade que deve nos trazer à igreja. A mentalidade que deve nos trazer a esse lugar é uma mentalidade de entrega. Porque Jesus, o próprio Deus, ensinou ao povo hebreu para que eles não se apresentassem diante de Deus sem alguma coisa em suas mãos para entregar ao Senhor. Deus, ele espera que nós entreguemos a Ele alguma coisa. Mas nós somos tão acostumados a receber, né? Dá-me, Senhor, eu preciso, eu quero. Senhor, eu vou morrer se o Senhor não fizer. Eu vou parar de te servir se o Senhor não fazer isso na minha vida. Mas a verdade é que Jesus espera que nós entreguemos a Ele. Entreguemos a Ele uma adoração verdadeira. Entreguemos a Ele os nossos casamentos, nossas famílias. É verdade que o Senhor espera que nós estejamos aqui no momento de culto não preocupados com o que vamos receber, mas sim com o que vamos entregar ao Senhor. Já percebeu como nós somos tão prontos a receber alguma coisa? Coloque a sua mão na posição de receber. Agora levante as suas mãos diante do Senhor. Nós nunca fazemos, é difícil, são poucos aqueles que levantam as mãos de verdade. Feche os seus olhos, são poucos que conseguem entregar alguma coisa a Deus. Conseguem entregar, e olha aqui, estou falando de canções aqui, de um momento de adoração. E quando é dízimo e oferta, meu Deus do céu, aí que a gente não entrega mesmo. Aí que a gente fica espiritual. Se eu pego a chave do meu carro e vou até a sua direção, dizendo, olha, o Senhor está mandando eu te dar esse carro, aleluia, quem recebe? Vocês querem meu carro, né, gente? Agora o Senhor está te mandando entregar a tua Land Rover na minha mão, a chave, eu vi na visão você dando a chave da tua Land Rover na minha mão. Você vai dizer, misericórdia, eu não senti nada. Porque a gente não quer entregar, a gente quer receber. E Jesus está na beira de um poço, falando com uma pecadora. Jesus está aqui nessa noite, falando com todos nós, pecadores, dizendo, entrega alguma coisa. Entrega alguma coisa. Entrega o controle da tua vida. Entrega as tuas opiniões. Entrega os teus desejos, as tuas vontades. Entrega a tua faculdade. Entrega o teu trabalho. Entrega os teus filhos. Porque tem gente que diz, meu filho é para a glória de Deus, mas não confia que Deus vai cuidar. Quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a apertar, o pai pula na frente, atrapalha o processo, tira o filho da luta, deixa passar pela luta. Teu filho não amadurece porque você não deixa ele passar pelo processo. E pega essa que é de graça, que não estava nem no esboço. Meu querido, entrega, confia. Mas foi embora de casa, me abandonou, está na mão de Deus.
Se Deus permitiu sair, ou ele não é Deus na tua vida o suficiente? Se ele permitiu ir, deixa ir. E se ele quiser, vai voltar e vai trazer pão quando voltar, aleluia. Mas se não voltar, segue a vida, continua servindo a Deus, continua louvando, cantando, pregando, vai fazer o que Deus te deu para fazer. Ou você entregou pela metade? Ou não, nisso aqui Deus não toca. Nós precisamos aprender a entregar alguma coisa todas as vezes que nós nos apresentamos ao Senhor. Aquela mulher, ela fica surpresa porque Jesus está pedindo água, mas ela é samaritana. Como é que ele, sendo judeu, vai falar com uma samaritana? Talvez você, como aquela mulher nessa noite, está dizendo, mas Michel, como é que Deus vai me querer desse jeito que eu sou? Todo truncho, todo cheio de problemas, com tantas coisas para resolver, para serem acertadas. Mas Jesus, ele gosta, ele trabalha com os mais difíceis. Eis que vos digo. Ele trabalha com os improváveis, ele trabalha com aqueles que talvez ninguém mais iria escolher. Assim como Jesus falou com aquela samaritana, que não tinha valor algum para um judeu, da mesma forma ele fala conosco nessa noite. Da mesma forma ele fala com você nessa noite. Talvez você diga, Michel, eu tenho tantos problemas, tantas coisas a resolver. Aquela mulher estava no 6º casamento. Eu acredito que nenhum de nós aqui casou 6 vezes. Porque errar uma vez é humano. Tô brincando. Brincando. Brincadeirinha. Lamento por viver só para mim mesmo. Vamos louvar o Senhor Jesus. Não importa a tua situação, meu querido. Não importa o quão pecador você seja. O quão errado você esteja. Jesus, ele saiu da Judéia, podia ter cortado volta para chegar na Galileia, mas ele fez questão de passar pela Samaria e encontrar aquela mulher no poço. Para aquela mulher era apenas mais um dia comum, mais um dia na sua rotina de buscar água. Mas Jesus sabia exatamente o que ele iria encontrar naquele dia. E Jesus sabia exatamente quem ele iria encontrar nessa noite. Eu não sabia que você vinha para o culto. Além da Michelle, dos meus primos ali, que falaram que vinha. O resto eu não sabia não, se você vinha ou não. Mas Jesus sabia que ele iria te encontrar nessa noite. E não importa a sua circunstância. Não importa o quão pecador você seja, o quão torto você esteja. Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Jesus é poderoso para mudar a sua história. Quando Jesus denuncia o pecado daquela mulher, ela fala, você é profeta. E ela vai puxar um outro assunto. Ela vai dizer, olha, os judeus falam que nós temos que adorar aqui, os judeus falam que temos que adorar em Jerusalém, outros falam, nós falamos que temos que adorar aqui, nesse monte. Ela puxa um assunto que parece totalmente desconectado da conversa. Mas eu quero que você entenda o contexto. Ela está dizendo para Jesus, olha, se eu quiser mudar de vida, eu tenho que ir lá em Jerusalém. Eu tenho que me apresentar ao sumo sacerdote. Eu tenho que levar uma oferta pelo meu pecado. Mas eu sou samaritana. Como é que eu posso me apresentar lá em Jerusalém se eu não posso entrar em Jerusalém? Mas Jesus chega para ela e diz, olha, realmente a salvação vem dos judeus. Mas a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ela fala, eu sei disso. E ela continua, ela diz assim, quando o Messias vier, ele vai nos esclarecer todas estas coisas. Sem saber, naquele dia, ao meio-dia, ela estava no poço de Jacó, diante não de um simples judeu, mas ela estava diante do próprio Messias, aquele que podia perdoar os seus pecados, aquele que podia restaurar a sua vida sentimental, emocional, aquele que podia restaurar o seu casamento. Se ela ficou casada com um homem, a gente não sabe, com o sexto. Talvez você casou sem conhecer Jesus e não casou bem. Ô Michel, agora eu casei, o que eu vou fazer? Casei mal, agora não posso separar. Não pode. Agora você vai fazer o quê? Você vai orar e pedir, Deus transforma. Eu não sabia o que eu fazia. E Deus vai operar. E Deus vai trabalhar.
Aquela mulher, ela é tão impactada por aquele encontro com Jesus naquele dia. Se nós continuarmos lendo os próximos versículos, nós vamos ver que ela sai. Versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias em Samaria. E muitos creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher, agora, a mulher que era rejeitada, a mulher que era julgada, a mulher que não tinha relacionamentos, tinha que ir ao poço meio-dia sozinha. Agora, essa mulher, versículo 42, agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Uma pecadora, de pecadora a missionária no mesmo dia. De uma vida totalmente torta, desregrada, dada aos desejos e aos prazeres e às paixões, a uma mulher cheia de Deus, que anunciou o Messias e muitos creram por causa do seu testemunho. Talvez você diga, Michel, eu sou tão torto, tão torto. Jesus pode pegar o seu testemunho, a sua história de vida e transformar em algo para a glória do seu nome. Jesus pode pegar a sua história toda desajustada, toda desalinhada e fazer de você também um missionário que vai alcançar não apenas a sua casa, a sua família, vai alcançar não apenas os seus amigos do trabalho, vai ajudar na multiplicação da célula, que vai ser alguém que vai contribuir com o reino de Deus. Se você permitir passar pelo processo do confronto, pelo processo de cura, e se você deixar que Jesus seja realmente o Senhor de sua vida. Para nós encerrarmos, queria que nós pensássemos agora em qual tem sido a nossa atitude diante daquilo que Jesus fez em nós. Aquela mulher na beira do poço ouviu uma palavra, foi confrontada, não foi agradável. Com certeza não foi agradável ouvir de Jesus falando, você tem razão, é verdade, você não tem marido porque já teve 5 e o que tem agora não é teu. Olha que vergonha ouvir isso. Mas porque ela suportou o processo, ela foi curada, ela foi restaurada. E a pergunta para nós nessa noite é o que nós temos feito depois do encontro que tivemos com Jesus. Porque todos nós que estamos aqui, gente, em um momento ou outro já falamos ou vamos falar que encontramos com Jesus. Mas o falar tem um efeito, mas é muito mais eficaz quando nós vemos não apenas a fala, mas o fruto deste encontro. Pela manhã, eu preguei pela manhã a mesma palavra, um pouco diferente, a palavra sempre é diferente. E aí o pessoal perguntou, o pessoal perguntou qual que era o título da mensagem. Eu falei, gente, eu não pensei no título da mensagem, mas depois eu penso, e a pastora Catiele estava ali comigo na porta, estava conversando. Aí ela falou assim, quando Jesus vem ao seu encontro. Olha, vejo que és profeta. O tema da mensagem para nós é quando Jesus vem ao nosso encontro. O que é que mudou? 20, 30 anos na igreja, o que é que mudou? Continua nas mesmas picuinhas, continua perdendo nas mesmas coisas, tropeçando nas mesmas coisas, continua não falando com fulano, com Beltrano, porque ele que começou, ele que não me cumprimentou, ela que não olha na minha cara, ele que me ignora. Há quanto tempo teve um encontro com Jesus e nada mudou? Alguns de nós está brincando de ser igreja, está brincando de ser líder de célula, está brincando de ser um músico, está brincando de ser diácono, diaconisa, está brincando. Porque está aqui, toca, prega, canta, chora no culto. Deus. Mas acaba o culto e não mudou nada. Acaba o culto, continua ouvindo as mesmas músicas,
continuam participando das mesmas brincadeiras, continuam a vida como se Jesus fosse apenas o Deus do domingo à noite. Quando nós temos um encontro com Jesus, essa mulher não precisou de muito tempo para ser totalmente transformada. Mas infelizmente nós, eu me incluo também, gente, estamos aqui de domingo a domingo, ouvindo uma palavra atrás da outra, um sermão atrás do outro. Mas quantos desses sermãos que nós ouvimos realmente transformou nossas vidas? Eu não vou dar crédito porque é o Michel que está pregando. Eu não vou dar ouvidos porque é fulano, é beltrano. Talvez você pode me criticar. Mas sabe, eu aprendi algo, que a semente é sempre maior do que o semeador. Talvez o pastor que está pregando aqui não seja o que mais te agrade. Mas não se esqueça que eu sou apenas o semeador. Mas a semente continua sendo a palavra. E é ela quem produz e não sou eu. Assim como você, eu também luto todo dia para ser melhor. Assim como você, eu tenho que dominar o meu temperamento, porque eu sou explosivo. Assim como você, falei que esses dias com a Michelle e o Vinícius, não sei. Falei, cara, eu tinha que ser igual a vocês. Vocês sabem dosar as palavras, vocês sabem falar de uma forma mais manso. Eu não consigo. Senhor, me ajuda. Todos nós, meus queridos, estamos continuamente tendo um encontro com Jesus no domingo à noite, na terça-feira, na segunda-feira, na quarta, na quinta-feira na célula. Jesus está lá. Jesus está na beira da tua cama, é só dobrar os joelhos e falar com Ele. Mas se nós temos encontros com Jesus, eles não produzem nada em nós. Nós precisamos sentar e recalcular a rota. Eu já falei aqui para nós encerrarmos de verdade, né? O pastor fala que vai para encerrar, mas só para a gente relaxar um pouco. Às vezes nós ficamos tão inundados do Espírito Santo, né? Tão cheios do Espírito Santo. E a gente chora, se abraça com os irmãos, e chora. E depois? Se é um Espírito que não nos transforma, que não nos muda, que não nos faz ser diferentes, estamos realmente sendo tocados por um Espírito que talvez não seja santo, mas seja apenas a nossa emoção. Jesus pode mudar a sua história. E nessa noite, nesse encontro com Jesus, nessa noite, o que Ele pede para mim e para você, o vocal pode vir, por favor? O que Ele pede para mim e para você, Ele diz para mim e para você nessa noite: deixa a sua jarra, deixa o seu cântaro de lado. Porque a água que você beber de uma jarra, você vai voltar a ter sede. A água da realização profissional vai te saciar por um tempo, mas depois você vai ter sede. Comprar um carro novo vai saciar a tua sede, mas depois você vai ter sede. Um casamento, quando eu casar, vou ser feliz. Quando ele voltar e eu vou ser feliz, esta água você vai voltar a ter sede. Mas se nós bebermos da água que Ele der, o que Ele diz é que do nosso interior fluirão rios. Então se voltar, glória a Deus, mas se não voltar, eu tenho uma fonte. Se eu trocar de carro ou não trocar, eu tenho uma fonte. Mas se o pastor me reconheceu, não importa, eu tenho uma fonte que jorra no meu interior. Nessa noite nós precisamos trocar as nossas jarras por algo que seja mais duradouro, que é o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.